You're the Rocket Man. I'd like to take his face off. Está começando o Nicolás. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu estou hoje muito animado, porque não é todo dia que a gente vê um filme bom, ainda mais um filme do Nicolas Cage, do meinho da primeira metade da década de 2010. Olha só, já tô dando alguns spoilers aqui do que eu acho, e vou pedir para que, por favor, meus colegas, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos de podcast Nicolas se apresentem hoje, começando pelo Joey Tapê Martins. E aí, Joey Tapê Martins, beleza, cara? E aí, cara? Eu passei por um retrovisor. Eu não me importo. Junto com a gente também tá aqui o Joey Berto, Rudy Joey, beleza, Joey Berto? Olá, Joey Berto. Joey, e aí, PJ, tudo bom? Pediolta. John Pediolta. E aqui com a gente hoje temos um convidado voltando pro podcast Nicolas, depois de ter falado de um filme extremamente, completamente, absurdamente, mais ou menos. Ele vem falar sobre um filme que ele gosta muito, que é o Rodrigo Elias. E aí, Joey, beleza? E aí, beleza? Tô aqui já me calibrando com minha Coca-Cola batizada em homenagem ao nosso personagem de hoje. E o pior é que isso não é piada, é real. O Rodrigo mandou fotos. Ele mandou fotos, imagens. Vai ter a foto aí. Eu até comentei que o Rodrigo é o podcaster do método, bicho. Ele entra no personagem pra gravar. É o famoso Nouveau Podcastic. Você tem que viver o drama, né, gente? Eu sou como o Nicolas Cage, esse ex-presidiário que gosta de beber, mas sem a parte de ser ex-presidiário, por enquanto. Vamos mudar isso. Eu também, só que tirando a parte de ser ex-presidiário e a parte de gostar de beber. Exatamente. Ai, bom demais. E, gente, como vocês sabem, esse primeiro bloco do podcast Nicolas sempre é o bloco em que a gente apresenta um fato sobre a vida do Nicolas Cage. Porque esse não é um podcast simplesmente para falar sobre carreira, é um podcast para falar sobre vida. E hoje quem vai explicar um pouco mais um pedaço desse grande quebra-cabeça intrincado é Roberto Rudinei. Por favor, Roberto, brilhe. Eu, PJ, eu vou começar com uma pergunta e eu vou escolher pra me responder essa pergunta você, PJ. Vamos lá. PJ, você consegue me dizer quando foi a primeira vez que você comeu a sua comida preferida? Eu levei um susto quando perguntou sobre a beleza. Quando foi que você comeu a sua comida? Beleza, tá, beleza. Essa pergunta começou com muitas possibilidades, né? E fico feliz com a que terminou. Cara, a primeira vez que eu comi... A minha comida favorita, eu acho que é um shawarma. Foi um negócio que eu aprendi o que era no final do Vingadores, o primeiro filme do Vingadores. Lembra aquela cena pós-crédito que eles vão sair pra comer shawarma? Lembra? Nossa, PJ. Pois é, fui pra São Paulo e aí eu disse, caramba, se tem uma cidade que pode ter essa comida com nome estranho é aqui. Fui atrás, achei um local pertinho da Paulista que vende num preço super ok e, bicho, foi bom. Eu fui no céu e voltei e toda vez que eu vou pra São Paulo, pode chegar lá, se quiser me matar é só botar um veneninho dentro do shawarma que eu morro feliz. Mas o que é um shawarma? Peraí. Me expliquem o que é um shawarma. Rodrigo, me explica o que é um shawarma. Um cachorrinho, aquele mexicano? Sim, exatamente. Eu comi, pra um você cachorro ver quente, eu comi. como que o PJ é mal, né? Sim. É tipo um sanduíche, é um sanduíche árabe, né, que é feito com várias carnes que são assadas juntas. Então tem carne bovina, carne de porco, né? E elas são assadas ali com uma espécie de molho especial e vai num pão. E vai num pão com algumas verduras juntos, né? Acho que vai com rabanete também, cortadinho. Isso, é um pão incrível. folha muito fininho, exatamente. Pão folha. Parece que você tá comendo um pedaço de papel, só que um pedaço de papel muito gostoso. Exatamente. E aí eu vou além. O mais gostosinho do que de carne, Rodrigo, é o de falafel, cara. Putz, esse de é falafel perfeito. é sensacional.
Então essa é a minha comida favorita. Eu lembro, foi lá na Paulista, num canto que toda vez que eu passo São Paulo eu vou. Então, por favor, pandemia, não feche esse lugar que eu voltar lá. Cara, muito bom. Mas, pô, bem, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estava pesquisando aqui cage facts, fatos. Eu acabei batendo com um que eu achei muito singelo, que é a comida preferida do Nicolas Cage. Olha aí. Em uma entrevista que ele deu pro YouTube da Rolling Stones, né, a revista, e lá tem um quadro chamado The First Time With, né, então, The First Time With Nicolas Cage, e ele vai falar nesse vídeo várias coisas que ele fez pela primeira vez, e ele abre o vídeo falando que quando ele tinha 9 anos de idade, ele estava tomando champanhe com o pai dele. Normal, né? Acontece. E comendo um franguinho frito. E ele falou que ali ele descobriu qual era a comida favorita dele. Olha, era aí, champanhe. Champanhe. Não, perfeito. Eu vou linkar agora com outro Cage Fact, que não sei se vocês lembram, mas teve um Cage Fact que o Nicolas Cage tava fazendo uma dieta que ele só comia animal que fazia sexo puro, sabe? Sexo, sim. Era animais que faziam sexo de maneira digna. De maneira digna. Seja lá o que isso quer dizer. Ou seja, o champanhe é um animal que faz sexo de maneira digna. Isso. O leite do champanhe. Como é que pode, né? Champanhe, um animal com tetas tão pequenas, né, bicho? Pois é. Cara, agora vou ficar pra sempre tentando imaginar o que é um animal que faz sexo de maneira indigna. Realmente. Acho que isso vai diminuir minhas possibilidades dietéticas. Só outro fato sobre essa entrevista que eu achei muito curioso. Que a gente sempre fala do outfit do Nicolas Cage, né? Sim. E nessa entrevista ele tá com um cinto com a fivela digna daquela imagem do moço falando assim: elas não gostam de cowboy porque nunca sentiram o gelado da fivela. O frio da fivela na barriga. Muito bom, eu fico imaginando Nicolas Cage. Não, eu só como carne de animais que transam de forma digna. E alguém com aquele meme do anime. Meu Deus, que tipo de veganismo é esse? Ai, macho, muito bom. Inclusive, o ato de tomar champanhe com seu pai, pra algumas famílias é mais fácil ter champanhe do que pai. Fica aí a crítica social. Verdade. Falando do filme dessa quinzena, aqui no podcast Nicolas, Joe, de 2013, dirigido por David Gordon Green, baseado no livro Joe, de 1991, escrito por Larry Brown. Um filme protagonizado por 3 atores. Ty Sheridan, novinho, Nicolas Cage e a belíssima e inconfundível barba que Nicolas Cage está usando aqui a compor o tremendo gostoso que o nosso ator favorito interpreta nesse filme, porque está top. Nicolas Cage está gostosíssimo. Essa é a grande verdade, que é uma coisa que a gente pode falar aqui. Joe, que é um filme que fala do personagem Joe, né? Na verdade é um cosplay de mini Ricardo Salles, né? que o trabalho dele é ficar derrubando árvore à torta e à direita com sua equipe. Um filme de 2013 que eu gostaria de enfatizar, vou inclusive fazer aqui uma coisa que a gente não costuma fazer muito no Nicolas, que é já chamar o convidado aqui pra roda. Que é o seguinte, quando a gente sorteou esse filme na quinzena passada, Roberto Rudinei lembrou automaticamente: oh meu Deus, Pedro, você se lembra aqui, Rodrigo Elias, lá do Passadorama, um dos meus podcasts favoritos, cujo eu disse também que era um dos meus podcasts favoritos, voltando pro Rudy. Você lembra, Pedro, que ele disse que gostava muito desse filme? Vamos chamá-lo pra essa edição? Eu fui falar com o Rodrigo e ele disse: quero, bora, tô aqui. Rodrigo Elias, por que Joe é um dos seus filmes que você mais gosta, que você gostaria de estar aqui hoje, está aqui hoje, porque você está aqui hoje? Rapaz, primeiro eu gosto de estar com vocês, né? Como diria Xuxa. É, uma pessoa problemática, né? Mas enfim, tem esse lado positivo, né? Da interatividade. Então eu gosto muito de vocês e queria estar aqui, mesmo se fosse para falar de um filme muito ruim.
Vai vir esse dia, viu? Espera aí. Esse dia vai chegar. Mas Joe é um filme que eu gosto demais, né? Eu vi lá em 2013, quando saiu, talvez em 2014, no início do ano. E eu lembro que eu fiz uma lista em 2019 dos 61 melhores filmes da década, na minha opinião. E Joe ficou em 28º. Qual critério? Nenhum critério, né? Um critério que eu fui lembrando, eu fui colocando. Mas eu acho que esse filme é muito bacana, não só pela atuação do Nicolas Cage, né, que eu acho que é algo que a gente vai comentar aqui de uma forma mais aprofundada, mas porque é uma história que me agrada muito. É um tipo de narrativa que apela para personagens, né, trajetória de personagem, complexidade de personagem, e que sai daquela visão de cinemão americano, blockbuster, e mostra esse sul dos Estados Unidos que muitas vezes entra em contradição com uma imagem limpinha e bonitinha dos Estados Unidos. Então, Mud, por exemplo, que aqui saiu como Amor Bandido, inclusive com o próprio Ty Sheridan, mais novo ainda. É um filme que trata também de uma temática muito parecida. Tem um filme que eu gosto muito do Clint Eastwood, que é Gran Torino, que é um filmaço, que tem essa questão também do jovem que se identifica com um adulto, e um adulto meio ranzinza que vai meio que resgatar um jovem. E me parece uma história muito parecida. Então, esses são 3 filmes que formam aí um grupo muito especial, né, de filmes para mim. E o Joe, ele tem tudo isso. Você falou, né, que ele é com base num romance do Larry Brown, de 91. O Larry Brown é um autor muito celebrado nos Estados Unidos, né? Eles fazem muito essa divisão lá, né? É um autor sulista, é um cara que teve uma vida... Ele foi bombeiro a maior parte da vida, e de repente ele quis se dedicar a escrever livros, e ele escrevia livros sobre o mundo que ele vivia, o mundo que ele conhecia. Então a gente vê muito isso também no filme, né? Enfim, eu gosto muito desse filme. E vou parar de falar agora pra vocês continuarem. Por mim, pode falar aí de boas, cara. Eu tô tranquilo. Vocês estão de boa também, gente? Eu não tenho mais nada pra falar, não, assim, tô tranquilo. Você tá feriado hoje, né? A gente pode ficar. JP Martins, o que você achou do filme, cara? Impressões gerais. Deixa eu só me meter, porque eu assisti esse filme e eu terminei falando assim, putz, bicho, eu acho que o JP vai detestar essa parada. E aí, Jota? Rudney está certo, Jota? Eu quero saber, primeiramente, por que o Rudney acha isso. Não sei, foi apenas um feeling, JP. Uepa! Pô, vai ver, o JP não tem um coração, pode ser isso. A gente tá descobrindo agora. Esse é meu padrão! Vai! Queria calar a boca de Roberto Rudney, que eu gostei do filme. Olha aí, ué! Caralho, é bom quando a gente assiste. Eu acho o começo só meio arrastado. Uhum. Mas o filme inteiro é bom, assim, tipo... Eu raramente termino o filme e penso assim, o que esse filme quis dizer? Aí eu chego a uma conclusão, e aí eu cheguei a uma conclusão. Então, pra mim, isso foi um avanço em mim enquanto cinéfilo. Infelizmente, né, agora eu vou ter que usar tênis verde, sei lá. Mas eu gostei, cara. Eu gosto principalmente das atuações, porque ali ninguém é ator, basicamente, né? Não ninguém, né? Mas tem muita gente que não é ator no filme. Eu achei isso muito massa. Porque são diálogos muito naturais. Você tá dando uma indireta pro Nicolas Cage, não, né? Não, que é isso? Posso aproveitar só um rápido gancho aí que o Rodrigo abriu, cara? Eu fui dar uma olhadinha rapidinha no trivia desse filme, e o Nicolas Cage disse que esse foi o filme que ele menos atuou. Porque o Joey é muito parecido com ele na vida real, segundo o Nicolas Cage. Então esse foi o personagem que ele atuou na vida, que ele disse que tem mais a ver com ele próprio fora das telas de cinema. Então ele realmente ali ele está muito parecido. É o Joey Nicolas Cage ali. Pois é, e tem muitas cenas que é com atores não atores, né? Isso. Eu olhando assim, nossa, que estranho, esse povo... Assim, parece até que são maus atores, mas não são, eles só não atuam, basicamente. O cara que faz o papel do pai do menino, né? Que o nome do ator é Gary Poulter. Inclusive... ele de fato era um sem-teto, né? Ele vivia nas ruas e foi selecionado para fazer o papel. Foi encontrado, se eu não me engano, pelo diretor de elenco.
e fez o filme sem ser ator, né? Como o JP falou, né? A maior parte dos atores do filme. E ele morreu na rua, inclusive. Antes do filme estrear, antes do filme ficar pronto. 2 meses depois do término das gravações. Bizarro, né? Eu vi até uma matéria falando um pouco sobre a vida dele, e até é engraçado, porque o pessoal que fez o casting do filme foi meio tipo assim, pegaram um carro e saíram no meio da rua procurando gente, entendeu? E acabaram topando com ele meio que por acaso da vida, com ele gritando com o povo da equipe e tal. É muito legal essa matéria, vou até passar o link pro JP deixar linkado. Belíssimo. E a atuação do cara é fantástica. Não, é perfeito. Né? Esse filme é interessante, assim. Pra mim, eu achei muito bom também. Eu queria dizer aqui que eu achei um puta de um filme. Eu tenho uma coisa muito pessoal, e aí meus amigos sabem, com filme sobre paternidade, assim. É uma coisa que mexe muito comigo, mexe bastante. É o meu grande ponto fraco em questão de tema. Né? Seja você assistir um filme, foi o que me lembrou agora, que é sempre quando eu falo de questão de pai, eu lembro desse filme, que é Procura-se um Amigo pro Fim do Mundo. Vocês já viram? Que é com... Conheço. A Keira Knightley e o Steve Carell, exatamente. Nossa, Steve Carell e a Keira Knightley. Aquele filme, ele é tragicômico, né? Ele tenta ser uma dramédia, assim, né? Tem umas coisas engraçadas e tal, mas é um filme de personagens que estão se preparando pro fim do mundo, né? Um asteroide vai cair na Terra e todo mundo vai morrer. E aí o filme, ele é muito emocionante, assim, mexe muito comigo, porque é um filme sobre luto e morte, e aceitar a própria morte. Mas quando chega a parte do pai, né? Que é, salvo engano, é o pai do Charlie Sheen. Como é o... Martin Sheen. Exatamente, eu acho que é ele que é o pai do Steve Carell no filme. Ali eu desabo, gente. Eu lembro muito de eu soluçar na sala de cinema, assim, de desesperadamente, entendeu? Porque pai é um negócio que mexe comigo. E esse filme é totalmente pai energy, assim. Sabe? Não do jeito que a gente fala aqui, do pai energy de filme do Steven Seagal. É filme sobre a relação de um homem mais velho com um jovem, né? Essa relação que não é nem filho dele, né? Inclusive, pontuar aqui, gente, logo de cara. Eu assisti poucos filmes do Ty Sheridan, que na verdade eu assisti 3 pra ser exato. E aqui o menino entrega, viu, cara? Ele tá ouro, puro ouro nesse filme, assim, a atuação dele tá incrível. Sim. E é isso que mexeu comigo, assim, foi um filme que o tempo inteiro eu tava com a lágrima ali na peinha pra cair, sabe? Assim, mesmo aí se empurrar ele cai. Tipo o Padre Marcelo Rossi. Que agora estão chamando de Padre Marcelo Rossi. Exatamente. Metendo a mão na cara da noite traçoeira. O PJ não me perguntou, me excluiu da pergunta. Não te perguntei? É porque você falou, Jude. Aí você é o cara que quando você fala, você brilha. Então, por favor, vá lá e mande. Mas eu acho até legal porque a minha fala vai se conectar um pouco com o que o PJ e o Rodrigo falaram. Porque eu achei muito parecido o cinema do diretor, do David Gordon Green, que inclusive ele tem vários créditos como produtor, tem tipo 40 créditos como produtor, mas como diretor ele fez bem menos coisa, né? Mas o lance que ele me lembrou muito o cinema de 2 diretores específicos. Um é o do Jeff Nichols, que é um cara que eu adoro os filmes desse maluco, só que ele faz um filme a cada 10 anos. Inclusive o Mudge, que o Rodrigo falou, é dele, que tem o Ty Sheridan. Exatamente. E também o cinema da Lynne Huntley, que é aquela... Eu acho que ela é mais conhecida pelo... A gente precisa falar sobre Kevin, tá ligado? Mas ela fez um filme... Acho que o filme mais recente dela é o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é um filme com Joaquin Phoenix, que é perfeito. Assim, eu adoro esse tipo de cinema, porque meio que no Joey a gente não começa o filme. A gente começa no meio de uma história, né? E o jeito que o filme vai se desenrolando parece que ele não tem uma história em si. Você vai vendo coisas espaçadas de vidas das pessoas. É meio como se a vida dos personagens fosse mais importante do que a narrativa em si, do que o roteiro em si, sabe? Os 3 atos certinhos. Ele meio que joga isso de lado e, você vai acompanhar a vida dessas pessoas. O importante é a vida dessas pessoas. É tanto que o filme passa quase, 50 minutos no que seria o primeiro ato, que é só você acompanhando a vida do Joe, a vida do personagem do Ty Sheridan, e o drama desses 2 personagens. Não o drama, assim a vida deles, né? As dificuldades que eles estão passando. O filme vai começar a se desenrolar mesmo, assim, de uma forma mais padrão, lá pro meio dele. Eu acho isso muito corajoso, eu acho que casa muito com o que eu acho que o filme quer te passar, sabe? Esse ar mais mundano da vida das pessoas. Isso. E é verdade. Tão rotineiro, Rudy, que é como se a gente estivesse vendo a vida passar e sem notar, assim.
Tanto que você falou muito bem, assim, eu não tinha notado, por exemplo, que eu acabei de terminar de ver o filme, né? A gente tá gravando, faz 20 minutos que a gente grava, faz 21 minutos que eu terminei de ver o filme, basicamente. Então, você não nota realmente a mudança de ato, coisa do tipo, porque parece que você tá só acompanhando a vida deles, né? E são personagens muito fodidos, assim. Parece que essa cidade é uma cidade fodida, cheia de gente fodida dentro dela, assim. Né? E são personagens que é um cotidiano dolorido, é um cotidiano que... E é difícil de ver no cinema, sabe? Eu acho que é uma coisa que o Rodrigo falou, assim, é um filme que traz uma temporalidade, e o Rudy e o Rodrigo falaram que traz uma temporalidade que a gente não costuma ver, né, no cinema, que eu particularmente fui super no embalo, assim. Gostei bastante. Bom filme. Vocês lembram daquele filme Não. O Inverno da Alma? Com essa atriz uma Jennifer Sim, famosa. Jennifer Lawrence, eu lembrei. Jennifer Lawrence. Winter's Bones. Winter's Bones. É o do Jennifer Lawrence. Exatamente. Esse filme é um filmaço, né? Eu acho que ela foi indicada pra algum prêmio, ou ganhou algum prêmio. Pra mim Acho que foi o Oscar que ela ganhou, foi indicado pela primeira vez. Foi, né? Então, eu acho que, assim, na minha opinião, é o filme mais interessante que ela já fez. Tem um clima muito parecido, né? E até a coisa do ritmo, né? Que o PJ estava falando agora e o Rudinei também falou. O JP também falou no início, né, como que o filme é muito arrastado, né, sobretudo na parte inicial. É um filme que não tem tanto diálogo de exposição. Os diálogos, eles são muito situacionais, né? São as questões da hora. Você não tem um grande aprofundamento de personagem com exposição, por exemplo. Você sabe que ele é um ex-presidiário porque ele está tendo problema com a polícia, né, na rua. Você sabe que ele tem uma família porque alguém menciona, né, rapidamente que viu o netinho dele na igreja. São várias coisas que são aprofundadas, provavelmente no romance. Parece que o Nicolas Cage leu 2 vezes o romance antes de filmar. E que depois a gente vai saber, né? Quer dizer, depois eu fui saber que no romance fala bastante dessa relação dele com a ex-mulher, né, com a família. Então ele é um ex-presidiário que está tentando se relacionar novamente com a família e não consegue e tudo mais. A vida do rapaz, né, do personagem do Ty Sheridan. No livro... obviamente isso é muito mais desenvolvido, é um romance de quase 400 páginas, então a gente sabe mais da família desse personagem, a gente sabe que ele tinha mais irmãs, uma irmã fugiu, e depois esse mesmo autor vai escrever um romance sobre essa garota, né? Mas o filme não precisa de nada disso. Ele tem esse ritmo lento e você percebe que os personagens têm profundidade sem uma necessidade de exposição, só pelas situações, pela atuação. Eu acho bem bacana isso. Tem 2 cenas que me saltam muitas vezes que tu falou agora, Rodrigo, que uma é que literalmente um personagem aparece pela primeira vez atirando no Nicolas Cage do nada. Ele chega, dá um tiro e vai embora. Você fica, porra é essa, macho? Diabo é isso? O que aconteceu aqui? Foi os... Ninguém ficou surpreso, a não ser quem tá vendo, assim, porque ele foi um susto da porra. Ninguém fica surpreso nessa cena. Ali, é porque assim, meio que quando a gente começa a ver um filme, o mundo tá sendo apresentado pra gente, né? A vida daquelas pessoas começou a partir do momento que você deu play no filme. Isso em geral. Então por isso que você vai ter apresentação de personagem, apresentação de mundo, etc. Aqui não. Aqui você pegou bonde andando, amigo. Aqui, a rixa que o Nicolas Cage tem com o cara que tá atrás de matar ele, já aconteceu. A relação do Nicolas Cage com a ex-mulher já aconteceu. Você entrou na vida desse personagem agora. Então todas as coisas que aconteceram antes você não tá vendo, entendeu? Isso eu acho massa e eu acho até corajoso você levar um filme desse jeito, que é muito fácil você deixar o telespectador perdido. E tem uma coisa que a galera que tá fazendo cinema em geral não gosta, é deixar quem tá assistindo perdido, saca? E esse filme, justamente por puxar esse lance de mundano, esse lance de vida, ele toma essa liberdade, essa coragem de realmente te deixar perdido. Esse personagem vai entrar aqui, vai falar com o Nicolas Cage como se eles já se conhecessem há milhares de anos. Por quê? Porque ele já se conhece há milhares de anos. Se você que não conhece ele, entendeu? E é problema seu. É você que tem que ir montando a vida do Nicolas Cage aos poucos. É um trabalho mais ativo do que o de costume no ato de assistir um filme. Verdade. E é muito interessante isso, né, que vocês falaram também, como que a escolha do roteiro, né? Como que
Eu li algumas entrevistas dele sobre esse filme, ele falando, né, ele pegou o roteiro, ele estava escolhendo roteiros e tal, e ele começou a ler e ele percebeu que aquele personagem era ele, né? E quando ele foi assistir o filme pela primeira vez com a mulher dele falou, olha, esse personagem é você. Ela viu no filme. E é muito incrível, né? Porque realmente ele tá muito à vontade nesse papel, sem fazer o menor esforço. Exatamente. Isso é impressionante. Jota, teve mais alguma coisa que tu tenha curtido, cara? Tem, mas agora você perguntando assim, tão vagamente... É porque você disse, por exemplo, que você achou o começo do filme arrastado e a partir de algum momento você achou ele com um ritmo melhor. Qual foi esse momento e o que você gostou desse momento pra frente? Eu acho que não teve um momento específico que o ritmo ficou melhor. Mas o começo, ele demora um tempo, né, pra apresentar tudo. Sei lá, qualquer coisa, é coisa de filme de drama mesmo, às vezes, que é demorar o seu tempo mostrando coisas que não necessariamente precisa, mas tá ali porque é bom pra estabelecer, né? Relações e a própria história dos personagens e tal. Mas tem um momento específico que eu gosto mais, assim, é quando tem aquela cena de bonding. Eu não sei como é que eu falo. Fui alfabetizado em inglês, que nem a Sasha. Você foi pro Canadá. Aquela rapper, Danny Bonding, né? Danny Bonding. Que é o Joe e o Gary, o menino, eles se juntam pra procurar o cachorro. Pô, bom demais, Sim, cara. Tem tipo, quase uma montagem, né? Como se fosse o Rock treinando na escada. E talvez renda o único Nicholas Moment. Tem alguns Cage Moment, né? Tem mas é o Cool Face, né? A gente guarda pro final. Pera aí, aguenta aí. Pois é. E essa parte específica é bem legal pra mostrar que aqueles dois personagens já estão confortáveis um com o outro, eles já têm uma relação forte. E depois disso, não sei que ele cai de novo, mas ele acho que essa parte é o alto, é como se fosse o filme fosse uma montanha. Ele começa lá embaixo, vai pra cima e depois desce. No caso um gráfico de felicidade, isso aí. Porque depois disso é só desgraça. Only bad vibes. E só pra você ver o nível da coisa, né? A felicidade é o momento em que ele dá uma lata de cerveja pra um menino de 15 anos que tá dirigindo uma caminhonete. Isso. Procurando um cachorro que acabou de matar outro. Exatamente. É assim, gente. No sul dos Estados Unidos é assim. Não sei se vocês sabem. Tem muito documentário que mostra que é isso. Estados Unidos, em Louisiana. Essa é a lei, né? O meu nome é Luiz, eu moro com a minha esposa Ana, em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, em Louisiana. Né? Inclusive, eu gosto muito do Joey, assim, porque Joey é tudo que um pai representa, assim, um patrão e uma autoescola, né? Basicamente isso que um pai é. E alguém que deixa você beber ilegalmente. Gente, ei, já que a gente falou de bad vibe anteriormente, eu queria falar um pouco mais do personagem do Tasha Sheridan. O Gary, que eu acho muito interessante. Inclusive, Rudy, queria só pontuar que o nome do menino é Gary Jones. E no filme tem um John, um Joey, um Junior, um Gary Jones, um George. Sim. Só faltou um Diego, um James e um Dig Jamboy. E o nome do ator que faz o pai dele é Gary também. Olha aí. E o que tem um Gary, Rudney? Não sei o que tem um Gary PJ. Agora é engraçado primeiro falar do Ty Sheridan, porque quando eu assistia filmes, que hoje em dia eu só assisto filmes quando é por obrigação, quando eu assistia por lazer, eu lembro que eu vi o Mudge e falei, puta que pariu, que pivete bom. Eu vou ficar acompanhando esse pivete. Aí depois o pivete foi crescendo. Só foi filme merda. Exatamente. Aí eu perdi a fé em Ty Sheridan, mas assistindo esse filme, talvez retorne, porque eu lembrei que ele é muito bom, cara. E é muito louco, porque eu acho ele um personagem muito dicotômico, porque ao mesmo tempo... Ele é um pivete de 15 anos de idade, então ao mesmo tempo que ele tem uma certa... Como posso dizer? Um olhar meio lúdico pra vida, você vê que ele se diverte no trabalho, você vê que ele... acha uma pequena alegriazinha ali, sabe? Quando ele tá com o Joe, quando ele tá dirigindo o carro. Ele também tem uma responsabilidade muito grande nas costas. Ele entende o peso que ele tem nas costas, que é meio que ser a única pessoa que vai cuidar daquela família, saca? Porque a família no filme é composta por ele e uma mãe. Ele tem uma irmã também, uma irmã que a gente descobre que ela parou de falar, assim. E o pai dele que... O filme abre com eles dois conversando e com o pai dele agredindo ele, né? A gente descobre que a relação deles é essa. Ele arruma dinheiro pra casa e o pai dele é um alcoólatra viciado e meio que surrupia o dinheiro da família pra poder sustentar o vício, né? Então é muito louco você ver esse personagem
como ele caminha nessas duas frentes, né? Num lado ele ainda é uma criança, tá lá vendo o mundo com os olhos de uma criança, e do outro lado ele já tem que carregar o peso bruto que é sustentar uma família e ter que lidar com abusos do pai, sabe? A primeira cena parece um diálogo de um pai pra um filho, mas na verdade é um filho falando pro pai, né? Dando um carão nele, dizendo assim, ó, que você fez merda, tu vai sofrer por causa disso aí, não sei o que. E isso se mantém o filme todo, né? Ele é a única pessoa responsável naquela casa, e a única pessoa que pode fazer alguma coisa contra aquilo, né? Me parece que o pai dele, né? Eu esqueci o nome do personagem. Quem faz o personagem? Wade. É Wade. O nome do pai do personagem do Tye Sheridan. Ele é construído mesmo como um vilão, né? É claro que o filme é muito mais complexo do que isso, né? As pessoas têm diversas camadas e a gente percebe, obviamente, que ele é um alcoólatra, né? É uma pessoa problemática. E, de fato, como o Rudney está falando, né? A interpretação do Tye Sheridan, percebendo todo o peso que ele tem de responsabilidade, um garoto de 15 anos, em relação à família, né? A mãe, a irmã, o próprio pai, né? Ele sabe que ele, por exemplo, tem força para resistir fisicamente ao pai, mas ele não faz isso. Ele dá uma segurada na onda, né? E, quer dizer, pelo menos até o final, ele nunca chega a confrontar o pai fisicamente, né? Ele pretende em um determinado momento, mas não chega a fazer isso. Mas como que o ator tão jovem encarna esse papel é uma coisa muito impressionante. E se você percebe, se você olha o que ele fez antes, né? Ele fez Mud, antes desse filme, e antes, ainda mais jovem, ele fez um filme do Malick. Ele fez a Árvore da Vida, né? Então, assim, ele teve uma escola incrível também, né? Assim, de cinema, que foi trabalhar com diretores que não são diretores muito convencionais e que tem toda essa questão do trabalho do personagem, né? De fato. E isso em Joey tá absolutamente maduro, né? Eu não acompanhei a carreira dele depois. Meio que parei por aí. A gente fala mais no podcast Tye. Inclusive, o Rudy falou que o Tye Sheridan era um puta ator, mas faz filme ruim. Eu já ouvi isso de algum ator também aqui no podcast. Qual foi? Vocês lembram? A gente já falou disso em algum momento. Enfim. É algo raro, algo bem raro. Gente, Cage Moments? Cage Moments. Vocês preferem falar mais alguma coisa do filme, assim? Inclusive, eu acho... A gente já PJ, falou... eu estou surpreso de você não falar assim. A fotografia desse filme. Roberto Dinei. Que pariu mesmo. É porque assim, cara, como é que eu ia falar da fotografia desse filme? Eu ia falar sem falar. Porque tem alguns filmes do Nicolas aqui, do podcast Nicolas, que é muito interessante. Porque a gente sempre fala, os melhores programas são dos piores filmes. Porque a gente fala quebrando o filme, falando muito mal, né? E tem alguns filmes que são tão bons que eu juro que às vezes eu não tenho muito o que dizer, assim. Esse é um deles, assim. Eu fiz algumas piadas, a gente discutia sobre o filme, falou bem das atuações, falou bem de tudo, mas o filme ele é tão impecável no que ele se propõe, assim, em tudo, sabe? Na fotografia, na edição, na montagem, na trilha sonora. Nossa, um filme bem montado, né, PJ? Caraca, que saudade. Você percebe como é bom, né? Você percebe que existe uma pessoa ali que, tipo, fez cinema antes, assim, sabe? Que sabe botar uma imagem depois da outra. Né? E sabe colocar um áudio em off com uma imagem diferente, e sabe fazer uma edição e colocar um homem bêbado dançando no meio da rua e aquilo fazer todo sentido dentro da trama, e enfim, e esconder e mostrar, enfim, fazer o famigerado show don't tell de uma maneira muito bonita. Enfim, o filme ele é impecável tecnicamente falando, assim, de verdade. Ele é um filme que pra quem gosta de cinema, pelo menos pra quem se dá o direito de conhecer um filme um pouquinho diferente dos blockbusters que a gente costuma ver, ele sem dúvida alguma é um filme essencial, assim. E é essencial também porque existem momentos em que Nicolas Cage é o Nicolas Cage, que a gente conhece, e é o Nicolas Cage que a gente conhece sendo muito bom ator, né? JP, quando o Rodrigo Edeus falou que tinha um momento do Cage, você disse, não, tem mais. Você falou que tem vários, JP. Eu ouvi, JP. Tá gravado aí, os ouvintes estão ouvindo aí, ó. O ouvinte, depois de terminar esse aqui, baixa de novo o programa e ouve de novo, né, Rudy? Fazer o fact-checking aí, ó. Ouve 2 vezes, manda pra família ouvir também pra conferir.
Exatamente, manda no grupo da família, aquele que tá cheio de Bolsonaro, manda também. E JB, você disse que tinha vários, inúmeros. Conta aí um deles aí pra gente ficar feliz. Não, o primeiro que tem, que demora muito pra ter mesmo. Mas o primeiro que tem é quando ele vai no puteiro. Ele começa a xingar o cachorro de filha da puta. Sim. Ele começa a gritar com o cachorro. Esse cachorro desgraçado, esse cachorro me mordeu, não sei o que, você me mordeu de novo. Cala a boca, Cala a boca, desgraça. Ele tá muito enfesado ali mesmo. Inclusive, eu acho que os Cage Moments que mais me marcaram são os Cage Moments no puteiro. Sim. É um deles que ele chega no puteiro e grita bem alto, eu quero ser chupado! E logo depois disso ele arranja alguém, né, pra fazer o trabalho. Melhor diálogo, ele Jota. fala assim, melhor diálogo. Você tem bicho? Eu tinha um gato. Como é o nome dele? Era tal. O que ele come? A cor. Qual a tua cor favorita? Vermelho. Beleza, bora chupar aqui. Ele só queria conhecer, só viu uma conexão, cara. Só queria conhecer alguém. Exatamente, minimamente, é um homem apaixonado. Verdade. Elias, Rodrigo Elias, lembrei de algum Cage Moment que tenha lhe marcado? Pô, a que mais marcou pra mim foi a aula de atuação que ele dá pro rapaz em pleno filme, assim, totalmente metalinguístico, né? Caraca, é verdade. Então ele fala, você pra conquistar as mulheres e pra, né, se fazer notar, você tem que fazer uma cara de sofrimento e sorrir por cima da cara de sofrimento. Então ele fica falando sobre isso e aí ele faz isso. E meio que ele dá uma viradinha, assim, quase pra câmera, pra ele ser bem enquadrado, sabe? Porque ele tava meio que de lado pra câmera, né? Pro enquadramento. Mas quando ele faz isso, você nota que ele dá uma leve viradinha de corpo pra ele ser percebido pela câmera. E aí ele faz uma cara muito estranha e o garoto faz uma cara mais estranha ainda, porque obviamente ele não chegou nesse nível ainda. Quando você falou dessa cena, e eu lembro da cena do Nicolas Cage, eu anotei aqui, viu? Tá aqui no meu anotação, aqui no meu Google Keep. Que quando o Nicolas Cage faz aquela cara, o Ty Sheridan faz aquela cara, eu disse, caralho, é o Clint Eastwood, porra! É exatamente a cara de que alguém que tá com muita dor, assim, no pâncreas, tá muito dolorido, assim, uma apendicite muito aguda, e ainda assim tá tentando sorrir, é a cara do Clint Eastwood, bicho. Eu achei muito... isso é só legal, exatamente. Viu, gente? E o legal, gente, que é a segunda vez que o Nicolas Cage ensina alguém a conquistar as gatas no podcast Nicolas, né? Pô, teve naquele lá do primeiro filme dele, pô, que eu não lembro mais o nome, que era uma série. O Best of Times, caralho, é verdade. Isso, ele ensina o mocinho lá, que ele até fala que, você não tá dando certo com as gatas porque você é muito feliz. Quando você é muito feliz, o pessoal acha que você é idiota. Entendeu? Esse foi a dica. Olha aí, você vê que ele tá mantendo uma consistência, né? Inclusive, acho que é importante apontar, Rudy, além do que você falou, que assim, Nicolas Cage ensinando a conquistar as gatas dentro dos filmes são esses dois exemplos, né? Porque pra gente que assiste, todo filme é uma aula de sedução. Todo filme do Nicolas Cage é uma aula de como conquistar as gatas. Isso. E o conselho é, seja o Nicolas Cage. Se você não puder ser, seja filho dele. Aquele abraço, Weston Cage. Aquele abraço. Se você não puder ser Nicolas Cage, nasce de novo. Aquele abraço, Weston. Exatamente. Rudy, tu lembra de algum Cage Moment aí que tenha marcado você? Cara, eu acho que Cage Moment padrão, assim, e tal, que a gente gosta, já foram citados. Eu acho que não consigo pensar em nenhum. Talvez ali nas cenas que ele vai bater na polícia. O Nicolas Cage bate na polícia. Mas assim, a gente tem que destacar, bicho, que o Nicolas Cage realmente tá muito bem nesse filme, bicho. E eu sempre falo aqui, quando a galera vejo comentários levianos sobre Nicolas Cage, dizendo que ele é um mau ator, dizendo que lá, pegando o estereótipo de Nicolas Cage, que é o cara que grita, é o cara que é espalhafatoso, overacting, mas o Nicolas Cage também sabe atuar com pouco, ele sabe atuar com olhar, sabe atuar, sabe, só com o gestual dele. Tem uma cena, cara, que eu achei muito massa, que é a cena onde onde ele agride o rapaz que deu um tiro nele. O cara vai falar, tal, desculpa, tal. Uhum. Só aquele menino, tu sabe onde mora ele? Que ele tem uma treta com o menino, que é a treta até do final do filme. E o Nicolas Cage fica puto, e aí que o personagem do Nicolas Cage ele tem um problema com violência, ele até mesmo fala. Que não quer se meter nas coisas porque ele perde o controle de fato e ele descamba pra mais pura violência. E nessa cena ele pega a garrafa que ele tava bebendo de, acho que era whisky, sei lá o que, dá na cabeça do maluco, fica ameaçando que vai furar o cara, só que quando ele se toca que ele fez merda, ele para, solta o maluco e pede pra moça do bar ligar pra polícia, que ele fez merda. E se você reparar na cara que o Nicolas Cage faz, ele tá com vergonha, bicho.
Ele tá, sabe? Sabe, num estalo assim que você percebe que o personagem percebe, porra, fiz merda. E automaticamente ele fica com a cara de culpa e fica desesperado. E, bicho, só nesse estalar de dedos, eu achei e falei, caralho, porra, Nicolas Cage, hein? Realmente você, Nicolas Cage, é você. Você consegue, né? Às vezes você tem um Cage moment, às vezes Cage is the moment. Ele é o momento. Ele é o momento. Bicho, olha só. Não, mas isso é sensacional, né? Como que ele consegue mudar assim. E com um detalhe você percebe que o espírito dele é outro já, né? E me impressiona muito. O tempo inteiro o filme, nesse momento tem essa virada assim, né? Bem evidente. Mas no filme inteiro ele tá transitando por um mundo que é um mundo muito diferente do mundo que a gente imagina que o Nicolas Cage, pessoa, vive. Uns bordéis baratíssimos, onde as pessoas ficam lá também embalando drogas, ou ele entra na casa de umas pessoas, que eu acho, não sei se é a mãe dele, né, o personagem, e ele vai lá, pega uma faca e vai cortar um animal, vai arrancar a pele de um animal de caça que está pendurado ali, e ele faz tudo isso com toda naturalidade, ensina a pessoa a cortar um bife a partir da caça, e ao mesmo tempo a forma como ele entra naquele bar e fala com as pessoas, enquanto ele está trabalhando lá derrubando árvores, a forma como preso na delegacia. O preso na delegacia, ou naquele pequeno armazém onde ele vai fazer compras, e os diálogos simples, né, que ele tem com as pessoas ali, e como que ele consegue transitar de um lugar para o outro com uma facilidade muito grande, né? Claro, tem todo o trabalho de edição, de preparação, mas a versatilidade dele é impressionante, né? E nesse filme eu acho que isso fica muito evidente. Isso se estabelece também, né, Rodrigo? Muito pela relação dele com os outros personagens, né? Assim, realmente faz sentido o nome do filme ser Joe, não simplesmente porque ele é o protagonista, mas é porque ele é o centro, assim, né? A edição o roteiro, a edição, enfim, tudo faz ele ser o centro de tudo. E ele se articula muito bem com esses vários personagens. A gente consegue entender, ele é um cara muito querido pela comunidade, né? Ele é um cara que tem seus nêmesis ali, né? Seus principais oponentes. Essas histórias a gente não sabe muito bem quais são, porque não nos é mostrado, como muito foi bem dito aqui. Mas é interessante ver essa lógica dele como esse personagem dentro de um coletivo que atua muito bem, né? O coletivo também é muito bom, assim, a cidade, eu não gosto muito de falar assim, a cidade é a personagem, mas meio que é também, né? Ela meio que se articula ali, se estabelece com a relação dele pelas micro relações que ele tem com esses vários personagens, que às vezes aparecem uma vez, mas ainda assim a gente lembra o sotaque, a gente lembra o jeito de falar, a gente lembra o mullet mal feito, a gente lembra o óculos escuro do cara que é meio cego, enfim, é interessantíssimo como a cidade também, as pessoas, todo mundo é muito marcante ali no filme. É um filme marcante, no final das contas, né? Sim. Notas, gente? JP Martins, por favor, me dê sua nota. Como eu disse, eu gostei do filme, só que eu provavelmente não gostei tanto quanto vocês. Porque apesar de eu ter gostado, não é muito o meu tipo de filme. Eu achei meio chatão, às vezes. Não, é verdade. Peraí, cara, eu dou 7.8 pro filme. Ok. Por que não 8? Por que não 7,5? Porque eu quis dar 7.8. Em minha homenagem, eu nasci em 1978. Você sabe que eu gostei do filme. É isso mesmo, eu tava pensando nisso. Olha aí. Eu tava pensando exatamente nisso, Rodrigo. Não pensei em outra coisa. E pro Nicolas Cage dou 9, em homenagem ao PJ, que nasceu em 1990. Olha aí. 9.0 O dupla homenagem. Homenagem aí, né? Infelizmente, aí o problema dele. É porque o Rudy tem 16 anos, aí tu já dá a nota pro outro filme de 1,6 na próxima. Provavelmente vai ser um filme 1,6 também. Porque, vale pontuar, eu vi uma notícia quando eu tava pensando sobre Joe na internet, eu vi tipo uma postagem que eu acho que era do Finado Judão, falando sobre, eu não sei quando era a matéria, mas deve ser um pouquinho antigo, dizendo que era o último grande filme do Nicolas Cage. Mas eu não sei, que é o último, né, porque veio o Mandy depois, etc, mas realmente Joe é um ouro em um espaço meio tenebroso, assim, da carreira do Nicolas Cage, né? Realmente. Fact-check aqui, só pra... Vai, check-checking. Rudinei, só nota então, enquanto aí o JP faz as pesquisas. Eu tava pensando aqui, e eu acho que a nota que eu tenho que dar pra esse filme é 10. Porque eu gostei muito desse filme, é um tipo de filme que eu gosto. É um filme estranho, é um filme que não cabe dentro de uma caixinha, sabe? Eu fui até ver o trailer, cara, eu fico muito pensando assim, às vezes... Cara, como deve ser difícil o trabalho pra algumas pessoas montarem um trailer, sabe?
Porque esse filme, ele transita muito, né? Ele poderia ser vendido como um filme, quase um filme do Liam Neeson, tá ligado? Mas ele não é isso, ele não é sobre isso. Ele também não é só um drama barato, ele é outra coisa. Então pra mim é isso, cara. Eu gostei pra caramba do filme, sério, assim. Pra mim tá todo mundo bem atuando. Inclusive, eu acho que a gente falou pouco do personagem do Wade, que é o personagem do rapaz que a gente falou que faleceu. Era um morador de rua. E tem uma parada, bicho, sempre tem diretores que fazem esse tipo de abordagem, né, de cinema. Eu lembro muito de um filme de um Oscar passado que foi o Projeto Flórida, que é um filme que basicamente ninguém é ator ali, só o William Dafoe. O resto é o pessoal da comunidade lá, de um hotel, e o diretor foi filmar a parada lá, e no final ele filma o filme com iPhone. E eu lembro que a gente tem um grupinho de amigos que é sempre a galera se reúne pra assistir o filme do Oscar e tal, pra gente ficar comentando. Eu lembro que alguns comentários foi principalmente da personagem principal, que é a Mooney, eu só lembro o nome da personagem. Que tipo, tá perfeita. Mas ela não é atriz, né, gente? Mas peraí. É como se fosse fácil você se portar em frente a uma câmera gigante apontada pra sua cara. E isso funcionar dentro de uma narrativa. Aí é que tem que comemorar mesmo, né? Exato. Pois é, isso é um trabalho gigante, tanto do diretor, quanto do cara que fez o casting, quanto do cara que tá fazendo a maquiagem, tanto do roteirista, pra poder pegar essa parada bruta que é a vivência da pessoa e encaixar dentro de uma narrativa. E pra mim, isso é o trabalho do Wade no personagem do Wade. Porque, cara, ele é uma figura assustadora, ao mesmo tempo é meio ridícula, ao mesmo tempo é meio cômica e ao mesmo tempo é meio triste de você ver o estado onde ele tá na vida. Isso tudo é entregado por esse cara que, assim, desculpa, ele é um ator, cara. E pra mim ele é um ator perfeito. Eu acho que filme, nesse sabe? teu comentário, Rudy, tu falou todas as possibilidades de uma pessoa alcoólatra. Exatamente. Cômico, dramático, assustador e triste. Eu acho que é exatamente aí. Tu falou, e ele atua dessa maneira e ele é muito bem, assim, no filme. E, bicho, assim, tem linhas de diálogo dele, cara, que é uma parada que você fica assustado, cara. Aquela ceninha que tem dele seguindo outro maluco que tá com uma garrafa escondida assim. Bicho, aquilo é muito pesado, velho. E é muito bom você acompanhar aquilo. Enfim, cara, pra mim é isso. Pra mim é 10. Pro Nicolas Cage, eu também gostei muito do que ele fez aqui. É um filme que não é muito parecido. Eu não consigo ver o Nicolas Cage, outro filme parecido com esse que a gente viu aqui, sabe? Tanto do filme em si quanto na atuação do Nicolas Cage. Eu acho que é uma parada que é muito divergente, assim, de tudo que a gente tá vendo. E pra mim, o Nicolas Cage também tá perfeito e é 10 também. Eu gostei pra caralho desse filme. Tô muito empolgado. Falar mais sobre isso no podcast Joe, que é um podcast só sobre Joe. Rodrigo Elias. Rodrigo Elias, por favor, sua nota pro filme Nota como filme do Nicolas Cage. Rapaz, vai ser um duplo 10, né? Não é uma surpresa. Mas eu vou tentar justificar, né? Bem, primeiro é uma história que eu acho que vale a pena ser contada, que vale a pena ser vista e vale a pena ser lida. Eu ainda não encontrei a versão em português do livro. Eu espero que eu tenha procurado mal e que exista a versão em português. Me parece uma história fora do comum também, fora da curva, e que nós não estamos muito acostumados a ver no cinema, né? Pelo menos não no cinemão, mas a gente vê muito em cinema independente. Uma pena que um filme desse não atinja, né, um público maior. Mas aí acho que tem várias questões envolvidas. De qualquer maneira, eu acho que, assim, sendo um pouco romântico, mas eu acho que o filme tem uma coisa positiva que é a conexão entre pessoas em situações difíceis. Eu acho que eu tenho uma grande simpatia por ver e por ouvir essas histórias. Além dessa história, né, dos diversos sentidos que a gente pode tirar, é um filme muito bem filmado. Obviamente eu não tenho capacidade de entrar nos detalhes técnicos, né, que o PJ tratou de alguns deles aqui, mas me parece, antes de tudo, um filme muito bonito de ser visto. O filme é muito bonito, tem diversas tomadas que parecem pinturas, né? Os enquadramentos são muito interessantes.
Então me parece muito legal. O filme, a narrativa dele, a história, não trata as questões com um moralismo superficial, né? O próprio personagem, que seria o herói, né? Que é o Joe, ele trabalha numa empresa madeireira que está ali entre a legalidade e a ilegalidade, envenenando árvores para que essas árvores possam ser cortadas legalmente e depois substituídas por pinheiros que vão ser cortados e vendidos. Então é um negócio complicado, né? A forma como ele explora o trabalho das pessoas também, tem essa questão da violência, mas é um filme muito bem feito tecnicamente também. Então eu dou 10 para esse filme. Agora, o Nicolas Cage também nesse filme me parece muito fora da curva do que a gente vê ele fazendo 5, 6 vezes por ano, né? Então, eu acho que a atuação dele, a capacidade dele se transformar em coisas diferentes, mesmo ele acreditando que esse personagem seja parecido com ele, que ele não tenha atuado, me parece que isso é uma conversa de ator, né? Porque dá pra ver que tem um trabalho ali, dá pra ver que tem um investimento pessoal no que ele faz. Então não tenho como não dar 10 também pra ele nesse papel especificamente. Então, desculpa estragar aí o algoritmo de vocês, mas é um duplo 10. JP, Angelano, você achou os outros filmes, cara, da época, assim, pra você a gente comparar? Joe é o último filme bom do Nicolas Cage. É o último filme que ele é o personagem principal, antes de Mandy, que era realmente bom. Tudo é uma bosta, tudo é uma bosta. Sim, não é uma bosta, né, mas são bons também. Tem uns que são bosta. Mas tem uns que é uma bosta. Vamos. Falando no filme agora, gente, é interessante, eu acho que o Rodrigo falou a conceito-chave, que é um projeto pessoal muito instigante pro Nicolas Cage. Por que eu falo isso? Nova trivia do IMDb. É engraçado que a trivia começa assim: apesar dos problemas financeiros de Nicolas Cage, ele deixou dois projetos de grande orçamento de lado pra fazer esse filme que ele fez. E obrigado por ter feito isso, Nicolas. Desculpa aí aos credores do Nicolas Cage. Mas os outros 2 filmes eram Temporada de Caça, que é um filme com Robert De Niro e o John Travolta, que é outro Nicolas Cage, pra quem não sabe. E o Mercenários 3, cara. Ele deixou de lado a participação nos Mercenários 3 pra poder fazer Joe. E obrigado. É tudo que eu tenho a dizer aqui. Porque pra mim o filme é nota 10 também. O filme é nota 10. Não tem pra onde ir. O filme, como muito bem falaram aqui, ele é um filme belíssimo. E é um filme banal. É um filme sobre vida, sobre existir, né, dia após dia, sobreexistir o máximo de tempo possível, sobrevivendo com a pobreza, sobrevivendo com a falta de dinheiro, sobrevivendo com a incapacidade de crescer na vida. É um filme sobre estar no mundo e tentar viver dia após dia, e ele torna isso muito belo. Assim, as cores são muito bonitas, os enquadramentos são muito bonitos, enfim, é um filme muito impactante na sua simplicidade, em trazer beleza pro que é simples, assim. E trazendo beleza porque é simples, Nicolas está nota 9 pra mim. Eu acho que ele não tá um 10, assim, mas ele está num dos melhores papéis que eu já vi dele aqui no Nicolas, assim, sabe? Que são muito poucos, mas esse ele tá muito bem, de verdade, assim, é o que faz a gente lembrar dele como um puta ator, assim. Nicolas Cage com uma boa atuação, com um bom personagem, com um orçamento mediano, ele consegue fazer coisas muito incríveis, assim. Como esse filme que, enfim, marcou a gente e acho que tá como um dos melhores, sem dúvida alguma, provavelmente vai ser um dos melhores do ano, assim, quiçá o melhor desse ano. Nota, JP? Nota do filme 9.4. Nota do Nicolas Cage 9.5. Top. Tá bem ranqueado. É um filme que, sem dúvida... sem dúvida alguma, um dos filmes aqui do Nicolas Cage. Ah, não, para com essa piada, desgraça. PJ tá assim, ele vai ler um monte de repetição. Eu sou o zorro total desse negócio aqui. Mas a repetição já tá no nível de falar, não, por favor, para.
terceiro bloco, o bloco em que a gente indica alguma coisa só porque tem queijo no meio, e essa tarefa necessária, socialmente engajante, é do JP Martins, hoje, por favor. Será que é necessário? Será que é socialmente engajante? Eu acho que o mundo ele precisa disso, JP. E aí você é a pessoa responsável por isso agora. Tá. É o seguinte, ó, só porque tem queijo no meio, eu vou indicar um livro. Só que o nome do livro está em outro idioma. Então, peraí, só um instante. Eita. Eu quero saber a pronúncia correta. É Watch What Away? A pronúncia é a seguinte. Las 100 primeras películas de Nicolas Cage. Gostaram? Feita a sua pronúncia, JP. Caraca, JP. Tem uma voz muito boa, cara. Dizem que quando você fala outro idioma, a sua voz muda, né? É, sim, sem dúvida. Pois é. Mudou um pouquinho, cara. Pois é, verdade. Irreconhecível, Jota. Se tu falasse assim comigo, eu não te reconhecia não, Pois bicho. É, cara, é o... Lá sempre primeira película, aí uma vez. Pô, não sabia que você falava tão bem assim argentino. Então, o nome do filme é esse aí, o nome do livro é esse aí, e em português se chama Os 100 Primeiros Filmes de Nicolas Cage, e a sinopse do livro, eu vou ler pra vocês, onde é que tá a aba, tá aqui. Quantos filmes de Nicolas Cage você viu? Certamente muito mais do que você pensa e muito menos do que deveria. Discordo. Eu pessoalmente discordo. A gente pode discordar disso, viu? Discorda da primeira parte, né? Após 4 décadas de carreira de ator, Nicolas Cage construiu uma filmografia tão espetacular quanto extravagante, em que obras-primas convivem com infrafilmes, que termo é esse? Insanos. Infrafilme, vou usar. Eu acho que é uma tradução estranha do Google Tradutor. Sua intensidade mítica deu origem a todos os tipos de lendas e anedotas. É verdade que comeu uma barata durante as filmagens de uma cena? Sim. Arrancou os dentes para sentir melhor a dor? Sim. Ele tem seu próprio método interpretativo baseado em conceitos xamânicos? Sim. Todas essas perguntas e muito mais são respondidas no podcast Nicolas e também em os 100 primeiros filmes de Nicolas Cage, um livro único para celebrar um ator irrepetível. Eu escolhi ele porque a capa dele é muito bonita. Vou mandar aqui o link para vocês. Porque ele é um livro ilustrado, ele é uma biografia ilustrada por uns ilustrações muito legais. Caralho, que massa, velho. Que lindo. Um cartoon, assim, uma caricatura bem legal, bem bonita. Dos autores Paco Alcázar, não sei como é que fala, e Torio Garcia. Tônia Garcia! Ele tá sendo lançado esse ano, não sei se já lançou, não sei se já saiu. Ah, não, vai lançar dia 15 de abril, então já. Oi? Tá lançando aí. E lá na Espanha. Sei lá como é que você vai conseguir comprar esse aí, mas se você conseguir comprar, quiser mandar um pra nós, eu aceito. De bom grado. A gente devia ter feito o texto de quarta capa, cara. Vacila aí da galera. Na edição brasileira a gente faz. Eu acho que vende. Agora o JP tava falando desse fato dele ter comido uma barata de verdade. Nesse filme, Joe, ele segura uma cobra venenosa de verdade. Pensei que era de borracha. Não, ele nunca tinha feito aquilo. E ele disse pro diretor que ele sabia fazer, que ele conseguiria fazer sem problema. Aí o diretor falou, tudo bem, faz, mas me prometa que você não vai morrer. Aí, tudo bem, eu faço. Caralho. Ele disse que tinha visto uma foto no livro, né, em algum livro. Ele falou, eu não li o livro, mas eu vi a foto de uma pessoa segurando a cobra de modo que ela não mordesse. Então ele fez isso, pegou a cobra. Macho. E é uma cobra venenosa, de verdade, sem dublê, e as pessoas estavam nervosíssimas. Caralho. Enfim, Mas imagina aconteceu. o produtor olhando aquilo do lado de fora do set. Macho. Último bloco, o bloco que a gente faz o jabás e o sorteio do filme da próxima quinzena. Desculpa, Emília. Então vamos aqui fazer agora os jabás. Roberto Rudinei, por favor, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? As pessoas me acham no Twitter na @Rudilônia. E aí, sem mais, PJ, eu queria falar uma parada. Às vezes eu paro assim, Fala umas paradas aí. né? A parada, cara, é o seguinte. O podcast Nicolas, a gente não é um podcast de humor, mas a gente é um podcast alegre, um podcast feliz. Só que eu acho que a gente, às vezes, não tem noção da dimensão
do que tá rolando no mundo, né, bicho? Eu acho que meio que porque a gente não tem um recurso visual. A gente tem só, sabe, pelo menos comigo é assim, fulano de tal morreu, ciclano de tal morreu, então meio que eu não tenho o visual daquilo. Mas, bicho, ontem morreram quase 4.000 pessoas, cara. Tenta imaginar numa praça na sua cidade, 4.000 pessoas nessa praça. Morreram mais de 300.000 pessoas. Onde eu moro, na Pacatuba, tem 72.000 pessoas. Morreram mais do que 2 Pacatubas já, cara. 4 Pacatubas. Pois é. E meio que a gente acaba perdendo um pouco da noção do quão gigante é o que tá acontecendo. Então, assim, a gente também tem um número de ouvintes. A gente tem ouvintes aqui, a gente vê só o número de download. Eu não sei pelo que as pessoas estão passando, então eu queria só falar que a gente sabe a cara de alguns ouvintes por causa do grupo, né? A gente sabe do Alexandre e sua cônjuge, a gente sabe do Maurício, sabe da Júlia, sabe da Jude, sabe da Sinari, sabe da Bruna, que são pessoas que a gente conversa, são ouvintes que tem um rosto, são ouvintes que tem uma voz que a gente já escutou e já viu, a gente já interagiu. Mas tem uma parte da galera que a gente não sabe quem é, a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando, então eu só queria tirar esses segundinhos aqui pra falar que força, tá difícil pra todo mundo. Se possível, fique em casa e, se possível, se cuide da melhor maneira possível. Cuide dos seus, gente. Cuide dos seus. É uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, a gente já falou isso várias vezes, né, quando a gente participa de outros podcasts, né, Rudy? Que a gente é um podcast de cinema, não é de humor necessariamente, mas a gente tenta ser engraçado, como tu muito bem falou, e a gente sabe que o humor tem um poder muito grande de mudar a vida das pessoas, assim. Às vezes tudo que as pessoas precisam é de um sorriso. E às vezes a gente precisa, mas hoje a gente precisa de sorriso e de muitos cuidados, né? Então, por favor, como o Rudy falou, fique em casa, se cuida. Cuide dos seus, porque infelizmente ninguém vai cuidar. Exatamente, lá de cima ninguém vai, assim, lá do governo ninguém vai cuidar. De baixo, né, também. Daqui de baixo também. JP Martins, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? Jumbo Paulo, onde você vai procurar, você vai achar. Perfeito. Rodrigo Elias, meu querido, muitíssimo obrigado por mais uma participação aqui no podcast Nicolas. Você falou aí que a gente pode te chamar pra qualquer conversa e a gente vai te chamar pra um filme especialmente muito ruim, tá bom? Que é um compromisso. Estou aqui atravessando a minha mão na tela do computador e apertando a sua. Será um prazer enorme, você nem imagina. Falo com tranquilidade. Rodrigo, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui no podcast Nicolas. E onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e no seu próprio podcast? Pois é, eu faço parte aí desse podcast bissexto, que é o Passadorama, que sai de vez em quando, mas a gente vai gravar um episódio novo em breve, e é Passadorama. E se me procurarem no Twitter, eu sou @manejacó, tudo junto. E é isso, e eu agradeço, eu gosto muito de vocês, gosto muito do podcast de vocês, e espero participar para falar de um filme muito ruim, porque até agora eu só participei de filme ou muito bom, ou muito mais ou menos, que também é muito bom. Caraca, o Rodrigo, ele é um privilegiado, é uns poucos, viu? Tem que... Eu tava vendo aqui que o Rodrigo ele participou de 2 podcasts e nenhum dos 2 foi muito ruim, né? Então, tipo, geralmente quem participa de um muito ruim. Então, tem que... a gente marca com os convidados e a gente vê o filme. Acho que a partir de agora a gente pode ver o filme, já avaliar e chamar o Rodrigo pra gente ver realmente quando o filme é bem ruim. Vamos esperar um Zanderlei 2, o inimigo agora é outro. Tu pode mandar o link do sorteio pro Rodrigo no grupo, Jota? E só reforçando que o Passadorama é muito bom, Pivete. Eu escutei o Queijo Velho, como é que é? O meu herói favorito, eu falei que Queijos Verdes, preciso comprar esse livro, eu fui comprar em seguida o Gente, Queijo muito bom Passadorama, de verdade, é um dos meus podcasts favoritos. De verdade, muito bom. Pô, gente, nem tenho roupa pra ouvir pelado, isso. Não tem problema. Tô ouvindo isso nu agora. Não tem problema. Carro na mão. Que sorte que podcast ainda não é imagem, né? Pra vocês que querem me seguir nas redes sociais, não me sigam @podcastnicolas no Instagram e no Twitter. O Twitter é muito bom o nosso Twitter, né, Jota? Tem muita interação, muitos jovens, né? Porque Twitter é rede jovem e de gente amargurada. Você tá dizendo né? Às vezes, inclusive, jovens amargurados. Né? Então, assim, você vai lá, @podcastnicolas pra seguir as últimas informações sobre o podcast Nicolas e sobre o Nicolas Cage. É coisa muito boa, só de qualidade. E se quiser dar dinheiro pra nós, PJ? Se você quiser dar dinheiro pra gente, chega lá no apoia.se/podcastnicolas, apoia.se/podcastnicolas e dê qualquer valor entre R$5 e R$1 milhão. A gente tá aceitando qualquer coisinha, né? Se for mais perto de R$1 milhão, melhor. Mas se não for, também a gente tá gostando do jeito que for. Apoia a gente, ajuda a gente. É sempre legal a gente poder fazer um trabalho de qualidade e poder receber um pouquinho por isso, certo? Faça como o Brando. Exatamente, o Brando deu um carro. Ele vendeu o carro, certo? Saiu da igreja, vendeu um carro e deu o dinheiro todo pra gente. Então faça isso também, você. Mentira, faz não, gente, tô brincando.
Só que o carro tava cheio de dívida, então a gente vai ter que pagar a dívida do Bruno. A gente vai. É por isso, inclusive, que vocês têm que apoiar, porque a gente vai ter que pagar as dívidas do Caio. Do Caio. As dívidas do carro do Brando. 28 cheques sem fundo. Exatamente. Caio Caloteiro. E pra você fazer parte desse grupo de ouvintes que já foi citado aqui, t.me/me, tô tão sudestino. Que paulista ele. t.me podcast Nicolas, né? Vai lá, t.me/podcast. Não, né? Não, né? Não, desculpa. Não, é Nicolovers. Errei. Nicolovers. t.me/Nicolovers. Chega lá, a gente já tem 101 integrantes nesse momento que a gente fala. A meta é ter 102 até daqui a um mês. Então, chega lá, faz parte do grupo dos Nicolovers e vem conversar com a gente sobre Nicolas Cage, Supla e cabelos cacheados. A gente vai agora fazer o sorteio da próxima quinzena, que está na mão do nosso amigo Rodrigo Elias. Agora, Rodrigo, por favor, diga o nosso destino. Agora, o Scrooge, Tá ótimo. de 2013. Bom, top. Acabou de sair o 2. É uma animação, né? Isso. Recentemente saiu o 2, e como a regra diz, para assistir o 2 tem que assistir o 1, e agora a gente vai assistir o 1. Perfeitamente. Isso, é o mesmo ano de Joe. Pra negar que não tem filme ruim. Pelo menos a Só tem animação filme dá ruim. variada, né? É bom. A animação é bom, a animação é top, claro. a animação é energia lá em cima. Muito obrigado, Rodrigo Elias, muito obrigado a vocês que ouviram e tchau, né, gente? Tchau. Valeu, tchau. Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos e dando 5 estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do bip. Tchau!